Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família nesta terça-feira. Que Deus abençoe cada um que esteja nos ouvindo aí do outro lado. Nós vamos falar sobre um assunto interessante hoje. Vamos falar sobre ídolos. Eu convido a todos para nós lermos 2 Reis, capítulo 18, versos 1 a 4. Vamos ler? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Interessante, né? O texto de hoje fala do rei Ezequias. Ele subiu ao trono com apenas 25 anos de idade. E para agradar ao Senhor, ele destruiu tudo que era usado para adorar os falsos deuses. Removeu os altos, quebrou as colunas e derrubou o poste ídolo. Ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Até aquela data, os filhos de Israel estavam queimando incenso para aquela serpente, tendo-a transformada em um ídolo e a colocar até um nome nela. Ela se chamava Neustã. Você se lembra daquela serpente? É aquela lá do deserto. Séculos antes, quando Israel estava peregrinando rumo a Canaã, eles reclamaram diversas vezes. Em Números capítulo 21, eles reclamaram que não havia pão, água e ainda chamaram o maná de comida miserável. Foi então que Deus enviou serpentes venenosas e muitos foram mortos com veneno inoculado com suas picadas sobre o povo. Deus, mediante o arrependimento dos israelitas, também criou a solução. Uma serpente de bronze que evitaria a morte de quem, num ato de fé, olhasse para ela. Está escrito lá em Números capítulo 21, versos 4 a 9. Esta serpente foi guardada como lembrança da graça e misericórdia divinas e foi citada no Evangelho de João pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que assim como Moisés tinha levantado a serpente no deserto, também importaria que o Filho do Homem fosse levantado. E nesse caso, seria a comparação com a sua obra redentora, que também ele foi levantado e pendurado numa cruz. Está escrito lá em João 3,14, verso 15, em seu diálogo com Nicodemos. Ao olharmos para Jesus com fé, nós recebemos a vida eterna. A serpente era um simples objeto com grande significado, mas que se tornou logo um Deus para os israelitas. Alguns estudiosos creem que era a mesma serpente que Moisés fizera anos antes, séculos antes. Outros estudiosos acham que era outra serpente, e que era identificada como se fosse aquela primeira. Também não se sabe quando é que ela realmente passou a ser adorada pelo povo, mas que era muito comum naquela região ali, os povos vizinhos, eles cultuarem as serpentes. Tudo nos leva a crer que o povo foi influenciado por seus vizinhos ao se afastar do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A menção da serpente no texto de hoje nos leva a pensar que algo sagrado pode se tornar um ídolo. Nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros ao considerar templos, locais ou qualquer outro tipo de relíquia religiosa acima ou no mesmo patamar do Criador de tudo, que é o nosso Deus. Ou de outra forma, guardar algo que Deus usou no passado como se fosse uma espécie de amuleto da sorte. É comum as pessoas possuírem uma Bíblia em sua casa. E às vezes, quando nós chegamos em algumas casas, nós podemos verificar que tem um lugar separadinho para a sua Bíblia e lá está ela aberta no Salmo 90. Às vezes nós chegamos em alguma empresa, algum local de trabalho, também encontramos uma Bíblia aberta lá no Salmo 90. Mas talvez essas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia e pensam
que estão sendo protegidas como se ela fosse um amuleto para suas vidas. Cuidado! Nada neste mundo deve tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O poder é sempre de Deus, nunca das pessoas ou dos objetos que Ele usa para fazer sua obra. Qual tem sido o seu ídolo? Você já pensou nisso? Qual tem sido o seu ídolo? Pode ser o dinheiro, pode ser os programas de TV, os grandes seriados, pode ser até o seu filho, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um objeto que você ganhou no passado de alguém e que você acha interessante, e se aquilo se tornou um amuleto para você, como se fosse uma proteção para a sua vida. Cuidado! Não coloque nada acima de Deus, nem no mesmo patamar dele. Ele está acima de tudo. Ele está acima das religiões. Ele é incomparável. Este é o nosso Deus. Amém. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. Cante ao Senhor, igreja. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Declare, tua voz ressoa como um trovão. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti. Senhor,